Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu vou ler o artigo A Democracia é o Oposto à Liberdade e Tolerância, de Frank Karsten. Primeiramente, vou introduzir o autor. O autor é o Frank Karsten, né, como eu já disse. Ele é um holandês, ele é fundador da More Freedom Foundation, é um colega nosso libertário, anarcocapitalista, creio eu também. Ele tem alguns artigos já publicados aqui pelo Instituto Rothbard, não muitos, porém ele tem um livro maravilhoso que ele escreveu ao lado de Carol Beckman, que é o Além da Democracia. Então, essa é a dica de leitura, leiam os artigos dele, mas não deixem de ler esse livro é maravilhoso, ele explica muito bem os problemas da democracia e o que há de opções, né? Então, se interessarem pelo tema, porque realmente não dá para cobrir tudo aqui no vídeo, procurem ler esse livro. Esse livro está disponível no Instituto Rothbard, rothbardbrasil.com/além-da-democracia/, e vocês podem fazer o download do livro em versão PDF, MOB, EPUB, ou ler em HTML, capítulo por capítulo aqui. Então, tudo disponível para vocês. Essa é a nossa missão aqui no Instituto Rothbard, é disponibilizar todo o material para vocês de maneira completamente gratuita, né? Como esses vídeos, como os livros e os artigos que nós publicamos. Todo o nosso material é para divulgar, é para compartilhar mesmo. Então enviem aos seus amigos, compartilhem o máximo que puder, façam o download, espalhem. Deixem disponíveis nas suas plataformas também para download. O que a gente quer é que o conhecimento se espalhe. Então, procurem ler esse livro. Tem uma introdução muito boa do meu irmão Fernando também nesse livro aí. Então, procurem ler esse livro do Frank Karsten. E mais um aviso. Eu sei que muitos de vocês estão me acompanhando pelo YouTube. Eu queria lembrá-los que eu não estou apenas no YouTube, eu estou em outras plataformas também, que eu sugiro a migração. A principal delas é o Odysee. O Odysee é uma plataforma que remunera não apenas os produtores de conteúdo, mas também as pessoas que visualizam os conteúdos. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o primeiro link que vai aparecer, é o link para inscrição no Library. Se inscrevendo por esse link, vocês ajudam o Instituto Rothbard e a mim mesmo. Nós vamos melhorar, tentar investir aqui mais no programa. E se inscrevam no Library. Eu estou também no Rumble. O Rumble, eu tenho uma crítica ao Rumble. Eu fui ler a política deles ali. Eles parecem um califado, né? O Rumble parece um califado. Eles não permitem, lá na política deles, vídeos de biquíni. As mulheres de biquíni não podem postar vídeos. Me parece algo bastante extremo, né? Até pior do que proibir nós aqui de falarmos sobre o que nós desejamos, sobre a liberdade, sobre o anarcocapitalismo, o libertarianismo, contra as ditaduras dos governos. Me parece até pior, né? Assim, o mundo sem biquínis é pior do que o mundo sem libertarianismo. Não sei, faz parte, né? O libertarianismo defende o biquíni, também é uma brincadeira. Bom, então, seguindo aqui, eu vou partir para a leitura e vou proferir meus comentários quando achar pertinente, sempre à luz da Escola Austríaca de Economia e do libertarianismo. Então, vou passar a leitura. Um dos mitos mais persistentes sobre a democracia é que ela é o mesmo que liberdade. Para muitas pessoas, liberdade e democracia caminham juntas, como as estrelas e a lua. Mas, na verdade, a liberdade e a democracia são opostas. Em uma democracia, todos devem se submeter às decisões do governo. O fato de que o governo é eleito pela maioria é irrelevante. Coerção é coerção, quer seja ela exercida pela maioria ou por um único governante. O Frank já abre, né, o seu texto de maneira sucinta, explicando exatamente o problema da coerção. Então, não importa se
Se a maioria quis, ou a minoria quis, ou uma minoria organizada, como é na maioria dos lugares onde a democracia existe, dificilmente é uma maioria que elege os eleitos, né, as pessoas que vencem as eleições. Por exemplo, o Bolsonaro, ele não ganhou com mais de 50% dos votos, ele ganhou com menos. E assim todos eles, né, em várias eleições no Brasil, nas eleições para prefeito, para governador, normalmente ganha o ninguém, né? O que representado aí pelas pessoas que votaram nulo, branco ou os ausentes, seguido pelo que venceu e pelo outro que não venceu, né? Isso no segundo turno. Então, a gente vê aí pessoas sendo eleitas com 30% dos votos, né? Dos votos válidos. Então, não é a maioria, mas mesmo que fosse a maioria, não muda nada. Não muda se é a maioria que escolheu quem vai ser o ditador, ou se o ditador se impôs, se ele deu um golpe e chegou ao poder. Não importa isso. A coerção é coerção e nós estamos sujeitos à ditadura. E é isso que o Frank vai argumentar nesse artigo, né? Dizendo que a democracia é exatamente o oposto da liberdade, da tolerância. Ele vai debulhar isso de maneira primorosa nesse texto. Eu vou continuar a leitura. Em nossa democracia, ninguém pode escapar das decisões tomadas pelo governo. Se você não obedecer, será multado e, se recusar a pagar a multa, você acabará na cadeia. É simples assim. Tente não pagar uma multa de trânsito ou seus impostos. Nesse sentido, não há diferença fundamental entre uma democracia e uma ditadura. Para alguém como Aristóteles, que viveu em uma época em que a democracia ainda não tinha sido santificada, isso era óbvio. Ele escreveu: a democracia ilimitada, assim como a oligarquia, é uma tirania espalhada por um grande número de pessoas. Para quem tinha dúvidas, parece que esses tempos que nós estamos vivendo hoje, eu leio isso agora em 2021, no começo de 2021, quando a maioria das pessoas do mundo, né, estão debaixo de uma verdadeira ditadura, né, por causa com a desculpa, né, da gripe chinesa. Então isso fica bem evidente, né? Mas em outros tempos, quando ele escreveu esse texto, já tem alguns anos, né, realmente algumas pessoas ainda poderiam ter a ilusão de que há uma diferença entre democracia e ditadura. Na democracia você tem alguns direitos respeitados, na ditadura nenhum, na democracia você tem acesso ao poder. São os mitos, né, da democracia. Eu acredito que esse texto não vai cobrir exatamente todos os argumentos contra a democracia, mas para isso eu vou ter que ler outros textos, e temos muitos outros artigos e livros, né, sobre a democracia que eu pretendo ler. É um tema fascinante, né, e desbancar esse mito da democracia é algo extremamente urgente e necessário para que nós possamos atingir a verdadeira liberdade, né? Que, como o texto mostra, é o oposto da democracia. Então, ele mostra aqui também que é evidente que a arma está apontada para sua cabeça da mesma maneira que está numa ditadura, na democracia. E tem uma frase bem legal que define bem todo esse parágrafo, talvez, que é que os males da tirania raramente são vistos, a não ser por aqueles que a desafiam. Eu não me lembro exatamente quem escreveu essa frase, mas é uma frase que fica na minha cabeça sempre para definir os males, né? Quando as pessoas estão sob uma ditadura ou não. E agora é muito fácil a gente ver. As pessoas falam: não, mas a máscara não é ditadura, ou as vacinas, ou qualquer coisa dessas não são ditadura. Resista e verás. E com isso, qualquer medida que o governo tome, qualquer uma, não importa qual seja a medida, ela vai ser uma medida ditatorial, autoritária, e que, em última instância, só pode ser levada a cabo com a ameaça ou o uso da força, com a ameaça do uso ou o uso da força física, a violência, né? Ou seja, o assassinato, o sequestro, o estupro. Essa é a violência do Estado. É isso que o Estado tem para fazer
seus desmandos, né, para fazer com que os seus decretos sejam aplicados. É a violência. E você que defende o Estado, você não está defendendo nada pacífico, você não está defendendo nada ético e nada moral. Você está defendendo simplesmente o uso e o abuso de assassinato, sequestro e estupro. Roubo também, claro. Por que não? Liberdade significa que você não tem que fazer o que a maioria dos outros homens quer que você faça, mas que você pode decidir por si mesmo. Como o economista John T. Wenders disse uma vez, há uma diferença entre democracia e liberdade. A liberdade não pode ser medida pela possibilidade de se poder votar. Ela pode ser medida pelo âmbito daquilo sobre o qual não se vota. É exatamente isso. A liberdade de votar, e muitas pessoas têm essa ilusão, mas eu votei para presidente, votei para prefeito e para deputados, então não é ditadura. Bom, então é uma outra frase, eu adoro frases, né? E tem uma frase que eu acho que é de José Martí, eu acho que é esse o nome do autor, eu não posso estar equivocado, que é: poder escolher o mestre não quer dizer que você seja livre, ou senhor, né? Vamos supor que os escravos numa fazenda pudessem escolher o seu senhor, o seu mestre. A certeza é que eles seriam escravos ainda. Mas eles podem trocar o senhor. Então pode ser que venha um senhor que dê 2 chibatadas, mas racione mais a comida. O outro senhor que dê 20 chibatadas, mas dê mais comida. E aí a briga, né, dos que gostam de comida e dos que se importam mais em tomar menos chibatadas. E aí você teria uma democracia. Eles podem escolher o mestre deles. São livres? Não, não são livres. E nós, da mesma maneira, no desenho é diferente, na teoria é igual, na prática é a mesma coisa. Nós vivemos na escravidão, talvez um pouco mais de liberdade por um lado, um pouco menos por outro, mas a escravidão continua. Nós mudamos o mestre, hoje nós podemos fazer algumas coisas que os escravos não poderiam, mas continuamos escravos, nós não deixamos de ser escravos. Há um texto bem legal do Tom Woods que eu vou ler em breve, é um dos meus favoritos. Então aquele texto já está na minha lista de leituras e será lido em breve, que ele explana de maneira categórica o que eu estou dizendo agora, esse argumento da escravidão. Então, se você tem um estado, você vive num estado de escravidão total, né? Um escravo numa fazenda, aquela coisa que nós sabemos, morando numa senzala. Então, ele não pode escolher em que fazenda ele vai morar, ou como será a casa dele, o que ele vai comer para o jantar, mas é um cenário. E esse cenário vai melhorando nesse artigo. E isso é do Nozick, né? Um conto do escravo, né? Do Nozick, mas o Tom Woods explica melhor ainda usando esse conto como fundo, né? E vai melhorando a situação, mas continuamos sempre escravos. Se os escravos lá na fazenda pudessem escolher o mestre e tal, não sei o que, em que ponto ele deixou de ser escravo? Se hoje ele ainda continua servindo a esses senhores. Vamos supor que nós chegássemos na utopia da minarquia, né? Que a minarquia é uma utopia em si, né? Mas tivéssemos um Estado aí, um mestre que nos cobrasse apenas 5% do que nós produzimos e nos desse permissões de outras coisas, para fazer outras coisas. Deixamos de ser escravos? Em momento algum. Em momento algum. Então a democracia e a ditadura e a escravidão são apenas lados, faces diferentes da mesma moeda. Esse âmbito é muito limitado em uma democracia. A nossa democracia não nos trouxe a liberdade, mas o seu contrário. O governo aprovou inúmeras leis que impossibilitaram muitas interações e relações sociais voluntárias. Inquilinos e proprietários não são livres para fazerem contratos da maneira que acharem melhor. Os empregadores e os trabalhadores não podem decidir livremente sobre os salários e as condições de trabalho que desejarem. Médicos e pacientes não estão autorizados a decidirem livremente quais os tratamentos ou medicamentos que irão ser utilizados. As escolas não são livres para ensinar o que elas quiserem. Os cidadãos não estão autorizados à discriminação. As empresas não estão autorizadas a contratar quem elas quiserem. As pessoas não são livres para assumir qualquer profissão que quiserem. Em muitos países, os partidos políticos têm de permitir candidatos do sexo feminino
para cargos públicos. As instituições de ensino estão sujeitas a cotas raciais e a lista continua. Tudo isso tem pouco a ver com a liberdade. Por que as pessoas não têm o direito de assinar qualquer tipo de contratos ou acordos que elas quiserem? Por que é que os outros têm de se meter em acordos sobre os quais eles não são parte interessada? É muito interessante esse parágrafo. Eu vou dar uma quebradinha nele aqui para explicar pontualmente. Então, ele ilustra aqui com vários exemplos onde nós não somos livres, né? E, claro, ele fala de uma realidade europeia. Ele é holandês, eu acredito que ele mora na Holanda. Vocês sabem, os países da Europa não são continentais como o Brasil, então as pessoas lá, elas vivenciam outros países também, então ele usa exemplos não apenas da Holanda, mas de vários países da Europa, né? É muito mais simples para eles lá, a pessoa pode ir morar e trabalhar em outros países, diferente de nós, por exemplo, se nós queremos ir à Argentina, nós não temos o direito de nos mudarmos para lá e trabalharmos lá. Há um processo de imigração chato, tal, como é imigrar para qualquer outro país. Então, é diferente para um europeu, ele pode simplesmente ir vivenciar um país vizinho ou não, dentro da União Europeia, e ali ele não é nem a União Europeia, esse é o acordo de Schengen lá, né? São coisas diferentes, mas ele pode ter esse direito de movimentar e trabalhar livremente na Europa, né? Enquanto nós no Brasil não temos, nós não entendemos muito bem o que é ser uma pessoa que é parte do mundo, né? Então, ele ilustra aqui com exemplos mais da Europa, mas que servem em muitos casos, como eu vou mostrar aqui, no Brasil também. Então, por exemplo, ele começa dizendo que os inquilinos e os proprietários não podem fazer o contrato de aluguel que quiserem. E não podem. Há formatos que não são permitidos, há formatos que são quesitos num contrato de aluguel no Brasil que são obrigatórios. Então, não há. Há uma legislação que proíbe, né, as pessoas de fazerem um acordo que quiserem. O mesmo com patrões e empregados, né, que, puxa, e ele nem mora no Brasil e ele está com esse exemplo. E nós temos a malfadada CLT, né, a Carta del Lavoro de Mussolini, né, que consolidou as leis do trabalho no Brasil, na ditadura fascista de Vargas, né, e que é vigente até hoje, atravancando todo o mercado de trabalho no Brasil, causando desemprego e péssimas condições de trabalho, uma produtividade terrível no Brasil também. É tudo culpa dessa Carta del Lavoro, que é uma intromissão que ele está dizendo aqui. Então, os patrões empregados não são livres para decidir salário e condições de trabalho que desejarem. Uma pessoa pode muito bem querer trabalhar, se sujeitar a trabalhar em condições que outra não acha saudável, não acha bacana. Mas o que seria da sociedade se o padrão de uma pessoa germofóbica, por exemplo, fosse o vigente? Jamais teríamos limpadores de fossa, jamais teríamos pessoas que carpinam ou que mexem com adubo, que mexem com animais, porque eles não podem viver naquela entre aspas, naquela sujeira. Então, um não pode impor o seu parâmetro para o outro. E se a pessoa topa trabalhar nas condições que forem, é porque a opção é pior. Então, melhor eu trabalhar carregando um peso astronômico do que eu morrer de fome. Minha família, eu ver meus filhos, minha família morrendo de fome. Então, não se pode usar um parâmetro para medir a vida de todos, né? E também, ele continua, só para não ficar muito longo, eu vou passar mais brevemente, cada um desses exemplos, nós temos artigos e teorias complexas que explicam muito melhor, né, do que eu posso aqui em poucos segundos explicar, mas eu vou pincelar então cada um desses. Médicos e pacientes não estão autorizados a decidirem livremente quais os tratamentos ou medicamentos que irão ser utilizados. Bom, isso está evidente, né, escancarado nessa pandemia, com algumas localidades proibindo, e vejam só, proibindo medicamentos que têm comprovação científica, como a hidroxicloroquina, a ivermectina, basta comprovação científica, né? São a hidroxicloroquina, mais de 100 estudos, 230
30, eu acho, estudos ali sobre isso, a maioria dizendo que tem eficácia, e a ivermectina também, vindo logo atrás, mas com estudos ainda mais promissores, né, para prevenção dessa pandemia, da doença, né, e algumas localidades proibindo o uso desses medicamentos. Mas mesmo que não tivesse, isso sempre deve ficar a cargo do paciente, do indivíduo, de quem vai tomar o remédio. Se eu quiser tomar água com açúcar para curar diabetes, eu faço isso, eu faria isso. Quer dizer, não, eu não faria isso, eu não sou idiota, mas eu sou livre para fazer isso. Ninguém tem o direito de me proibir de fazer isso. É como proibir o alcoólatra de tomar um drink. Poxa, a gente faz o que a gente pode. Eu acho que até o dono do bar pode se recusar a vender, mas se o alcoólatra conseguiu uma garrafa e foi para casa dele beber, ou ele mesmo fez o álcool dele, tanto faz, quem é você para proibi-lo de tomar? Então isso está acontecendo em alguns lugares do país, a proibição de medicamentos. Mas mesmo que não tivesse comprovação científica desses medicamentos, as pessoas deveriam ser livres para tomar, com ou sem aconselhamento médico. Os médicos não são ditadores, eles não são donos de ninguém. Tudo que um médico pode fazer é aconselhar. Então você vai ao médico e você procura o conselho daquele médico, você não procura uma ordem daquele médico. Ele pode lhe dar uma ordem para que o examinador faça qualquer exame. Essa é uma ordem dele, do médico, não para você fazer o exame, mas para que a pessoa que vai te fazer o exame faça. E não é uma ordem também, a pessoa pode se recusar. Não sei qual o contrato que você tem com a pessoa que faz o exame, mas ela pode se recusar. Então, uma ordem médica nada mais é do que um conselho médico. O médico lhe aconselha: olha, tome ivermectina, e você toma se quiser. Ou o médico fala: não tome nada, e você, mesmo assim, deveria ter o direito de ir na farmácia e comprar o que você quiser, para tomar o que você bem entender. O problema é seu. Eu acho que as pessoas, é melhor procurar opinião médica, né? Mas você mesmo pode também estudar, assim. A medicina, assim, é uma ciência muito complexa para você saber todos os parâmetros dela, mas se você pegar pontos específicos ou uma doença específica, você pode se tornar um grande especialista em poucas semanas estudando. Eu imagino que muitas pessoas se tornaram verdadeiros especialistas em coronavírus durante essa pandemia, porque imagina, a desculpa principal para nós estarmos sob essa ditadura agora, né? Então, como que a pessoa não se interessa em saber? Eu acho que devemos ter muitos e muitos especialistas, e acredito que todos que estudaram e buscaram a fundo, ler as fontes sem preconceito algum, né? Então, vai saber que esses medicamentos fazem algum efeito benéfico, né? Mas estou desvirtuando aqui do assunto, vou continuar. Então, as escolas não são livres para ensinar o que elas quiserem também. Nós temos o MEC no Brasil, por exemplo, que institui currículos obrigatórios, cargas horárias obrigatórias, inclusive em escolas particulares, o que é tenebroso, né? Para mim é um crime isso. Não deveria haver nenhum tipo de imposição para as escolas deveriam ser livres, e os pais principalmente, né? Livres para colocarem seus filhos nas escolas que preferissem, nos métodos que preferissem, ou não colocarem em escola alguma, ensinarem em casa, ou até praticarem o unschooling, que temos o homeschooling e temos o unschooling, que é deixar a criatividade da criança. É tudo debatível, qual é o melhor, qual seria a melhor forma de educar uma criança, mas isso tem que ficar sempre a critério dos pais, né? São eles os soberanos, são eles que têm a guarda das crianças, legal, legítima, né? Não são donos das crianças, isso é bem importante ficar claro. E eu vou continuar aqui. E aí, ele também diz, polêmico aqui, né, para alguns, os cidadãos não estão autorizados à discriminação. Essa discriminação é uma escolha. Todas as escolhas que nós fazemos é uma discriminação. Então, ao escolher comer no McDonald's, eu estou discriminando todas as outras opções, todas as outras, inclusive o Burger King. O Burger King poderia se sentir discriminado pela minha preferência ao McDonald's. Então, e assim são todas as escolhas da vida. Algumas nós podemos ser criticados por ter essas preferências. Eu acho uma idiotice a pessoa olhar para uma pessoa e ver
na cor da pele daquela pessoa qualquer tipo de bem ou mal, ou qualquer tipo de definição daquela pessoa, mas tem gente que é assim. Então, você vai a Salvador no carnaval, tem blocos onde brancos não saem, não, são proibidos de sair. Eu acho uma estupidez. Mas o bloco é deles, são os idiotas, uns racistas, e eles façam o que eles bem entenderem. Eu não vou me importar, eu posso criticá-los à vontade, mas eu não tenho nenhum direito de agredi-los. E eles têm o direito total de realizar essa discriminação. Eles não estão me agredindo, eles estão simplesmente se recusando a me prestar um serviço, como foi aquele bolo do... um caso que ficou famoso, emblemático nos Estados Unidos, que foram uns confeiteiros, eles são religiosos, mas se não fosse também tanto faz, que se recusaram a fazer um bolo gay. Bom, eu acho também, cada um faz o que quer, eles têm o direito de não fazer esse bolo gay. Eles vão perder a clientela gay, vai ter alguém numa portinha do lado que vai falar, aqui se faz bolo gay, pronto. Então tem um que faz, um que não faz. Tem gente que vai achar um horror que aquela loja faz bolo gay, não vai comprar lá, tá discriminando a loja ao não querer ir comprar lá. E outros que vão adorar a atitude do outro de não fazer o bolo gay, vão comprar na loja do cara que não faz bolo gay. Tanto faz, quem se importa com isso é porque não respeita, não tolera, né, opiniões diferentes, gostos diferentes, né? Tem gente que gosta muito de um comportamento, tem gente que não gosta, tem gente que abomina comportamentos. Tem gente que adora fumar maconha, tem gente que abomina quem fuma maconha. E aí, vai fazer o quê? Vai decidir que um é bom, o outro é mal? Ou vai respeitar cada um? Cada um tem o seu espaço, eu posso não atender alguém que fume maconha, e eu posso ter uma loja que só atende pessoas que fumem maconha. Qual é a diferença para quem não está envolvido nessa relação? Zero. Então, é nesse ponto que ele se refere à discriminação. Eu achei importante fazer esse parênteses, né? Ele tem outros artigos, e nós temos muitos artigos que explicam isso muito bem. Eu recomendo que leiam também. Depois eu vou ler aqui. Então ele continua, as empresas não estão autorizadas a contratar quem elas quiserem, fato também, né? No Brasil há algumas exigências de diploma ou de sindicato, das pessoas serem sindicalizadas, isso cada vez menos, graças a Deus não, graças ao Bolsonaro, né, que entrou já com o pé no peito dos sindicatos, que verdadeiros sindicatos do crime no Brasil, né, e no Brasil cada vez mais, mas ainda existe muito, né, eu por exemplo, não poderia contratar um advogado no Brasil para minha empresa se ele não tiver OAB, o que é um descalabro, né, como que eu não posso exercer a profissão se eu não tiver um papelzinho de uma repartição paraestatal, pior que repartição pública, um partido político socialista, que é a OAB. Não. Então, isso acontece também no Brasil. As pessoas não são livres para assumir qualquer profissão que quiserem, como eu acabei de falar, essa, ou até médico, porque a pessoa não pode estudar por fora e saber tanto ou mais do que um médico. Eu mesmo, eu às vezes vejo um médico falando barbaridade, porque eu sei muito pouco sobre algumas coisas da medicina, assim, bem específicas, mas eu sei essas coisas. E quando eu vejo um médico falando uma besteira, eu falo, poxa, esse cara é médico e eu sei sobre esse assunto específico, eu sei mais que ele. Pode ser que e muito provavelmente ele sabe mais do que eu no geral, né, da medicina, sobre todos os pontos, ele tem uma pincelada, ele vai ser muito melhor do que eu no geral. Mas naquele ponto específico eu sei, é como eu lembro assistindo o Jô Soares, né, e antes o Jô Soares sempre esteve aí, né, então... eu assisti o Jô Soares e achava ele uma pessoa inteligente, até que eu comecei a me aprofundar em alguns estudos, mas eu já achava ele, eu gostava muito de futebol, então eu sabia tudo sobre futebol, e quando eu vi ele falando sobre futebol, eu falava, nossa, mas ele fala besteira sobre isso, né? E aí, quanto mais eu estudava sobre outros assuntos, eu ia vendo que ele também falava besteira sobre outros assuntos, né? Então, uma pessoa que quer entender de absolutamente tudo, acaba sendo uma pessoa que não sabe nada, né? Ou sabe, ele sabe muito pouco sobre tudo. Ele não sabe nada, muito sobre nada. Ele sabe muito pouco sobre tudo. E assim são também alguns médicos. E você pode sim desafiar pessoas que têm diplomas, que têm PhD, que têm qualquer tipo de título
Porque isso não quer dizer que a pessoa esteja certa sobre o que ela está falando. A pessoa fala, todos nós somos sujeitos a erros, todos nós somos sujeitos à ignorância, o estado natural, né, do homem é a ignorância. Estudar e aprender sobre as coisas toma muito tempo, e é chato às vezes também estudar, mas é necessário, né, para a gente poder entender sobre os assuntos. E às vezes as pessoas passam na faculdade e não aprenderam nada na faculdade, tem lá um título de bacharel ou até de mestrado, doutorado, às vezes até cada vez mais difícil, né? Quando vai subindo, os trabalhos realmente que tem que ser feitos são pesados, então sobre aquele assunto a pessoa realmente acaba se saindo um especialista, às vezes, né? Às vezes compra o trabalho também, não sei como é que as pessoas, alguns mestres e doutores conseguiram, né? Mas que são verdadeiras portas até sobre os assuntos do seu mestrado, né? Mas desafiem, estudem vocês mesmos e vocês vão ver, vocês têm capacidade também de entender sobre vários assuntos, a medicina, a engenharia, todos, o direito, todo o material é livre na internet, você acha para estudar, você pode comprar livros e estudar por si só e se tornar muito mais entendido do assunto do que qualquer um com diploma. Muito fácil, aliás, né? Porque, pelo menos de bacharel, a faculdade é uma piada, né? É uma faculdade de lacração, e eles tentam te ensinar coisas que não levam a nada, não tem nada a ver com a profissão. Mas eu vou continuar aqui para não ficar muito mais longo. Em muitos países, os partidos políticos têm de permitir candidatos do sexo feminino para cargos públicos, que são as cotas, né? Que no Brasil, inclusive, também existe isso, cota para mulheres, né? Então, quer dizer, as mulheres são incapazes, elas precisam de cota, elas precisam de alguém obrigando um partido a aceitá-las, ou é melhor deixar livre e se as mulheres forem realmente boas de voto, né? Eu acho que todos os partidos políticos e as eleições deveriam ser proibidos, né? Mas, já que estamos vivendo aí, se as mulheres forem boas de voto, os partidos vão querer tê-las, se elas forem, sei lá, o que o partido quer num candidato, mas se for interessante para o partido, elas vão poder. E outro absurdo, né, sendo democracia, né, vamos falar dentro da democracia, não poder, com candidatura avulsa, ou qualquer um fundar um partido e falar, agora eu tenho um partido, e tá aqui, ó, meu partido. Eu escrevi nesse guardanapo, eu tenho um partido político. Por que não assim? Por que não pode ser assim? É uma reserva de mercado para proteger os partidos políticos existentes. E aí, ele também diz as instituições de ensino estão sujeitas a cotas racistas. Ele fala raciais, eu chamo de racistas, porque são cotas racistas, pessoas racistas veem as pessoas pela cor da pele, julgam grupos pela cor da pele deles, enquanto os libertários, nós que somos individualistas, né, nós acreditamos que cada indivíduo é pleno e não pertence a nenhum grupo e é capaz, né? Então eu acho que uma pessoa por ter a pele branca ou por ser asiático ou por ser negro, tanto faz. A pessoa pode conseguir as coisas e não precisa. E eu me sentiria ofendidíssimo se houvesse uma cota para o Roberto Quioca. Aqui você é obrigado a atender ele a café com leite, como se fosse. Que isso? Me respeita. Então, ele coloca muito bem, eu achei muito bom, muito importante pincelar aqui, falar sobre esse assunto, me alonguei até mais do que o esperado, mas é porque é importante realmente botar desse jeito, porque senão fica, hoje você fala discriminação, eu sou a favor da discriminação. Se você é contra, você está sendo um hipócrita, porque você discrimina em todas as suas escolhas, ok? Então, isso foi o ponto principal que eu quis pincelar nesse parágrafo. Mas seguindo. Leis que interferem na liberdade do povo de celebrar acordos voluntários podem beneficiar determinados grupos, mas elas, invariavelmente, prejudicam outros grupos. Leis de salário mínimo beneficiam certos trabalhadores, mas prejudicam as pessoas que são menos produtivas do que o salário mínimo exige. Essas pessoas se tornam muito caras para serem contratadas e assim ficam desempregadas. O cobertor é curto, né? Então, para favorecer
teoricamente favorecer uma pessoa que está empregada ou que tem acesso ao emprego e que quer um salário maior, ele prejudica as pessoas que seriam aquelas com as quais nós como sociedade, deveríamos mais nos importar, em ajudar, em dar uma condição de vida melhor, que são os menos favorecidos, os menos preparados para o mercado de trabalho, os menos produtivos, aqueles que não conseguem produzir o equivalente nem a um salário mínimo. Então, por exemplo, eu vou colocar um exemplo hipotético aqui, vamos colocar uma empregada doméstica, ela ganha ali o seu salário, ela trabalha numa casa boa, de chefes abastados, então ela ganha até um salário bom para a categoria, mas não o mais alto, não, algo ali na média, vamos supor. E ela tem um filho, e esse filho é pequeno, e ela ela não tem dinheiro para deixar numa creche. O governo, obviamente, a creche do governo, eu não confiaria muito, nada contra as pessoas que trabalham nas creches do governo, mas é do governo, então já fica com o pé atrás. Mas ela não quer deixar, não tem creche disponível, ou não quer deixar numa creche, e ela tem uma vizinha com uma filha de um pouco mais velha, vou chutar aqui 15, 16 anos, e ela vê essa filha dessa vizinha sem trabalho ali, e fala: olha, se eu te pagar, e vamos supor que o salário mínimo é 15 reais a hora, e se eu te pagar 10 reais a hora, você trabalha aqui, poxa, a menina vai trabalhar feliz da vida, com 10 reais ela compra o sanduíche do McDonald's no final de semana, e compra as bonecas dela, ou o que quer que ela goste. E isso é proibido, quem olha para uma relação dessa e fala, não, isso tá errado, é um absurdo. A menina vai aprender um ofício, vai aprender a cuidar da criança, e a empregada vai sair no ganho também, porque contratou alguém que ela confia para cuidar da filha dela, vai trabalhar tranquilo, vai ficar mais produtiva, né? A mãe da outra menina também fica mais tranquila, que a filha dela está trabalhando e não na rua, no ócio, né? E o governo vem e simplesmente proíbe as pessoas de fazerem essa relação. Uma temeridade, um crime. Não deveria existir isso. E isso é a democracia. A democracia e a lei do salário mínimo. Também temos vários artigos sobre o salário mínimo que eu vou ler em breve. Da mesma forma, as leis que protegem as pessoas de serem demitidas podem beneficiar algumas pessoas, mas desencorajam os empregados de contratarem novas pessoas. Quanto mais rígidas são as leis trabalhistas, mais os empregadores têm razões de temerem ficar presos às pessoas de quem não podem se livrar quando o negócio deles requer que o façam. Que o resultado é que eles contratam o mínimo de pessoas possível, mesmo quando os negócios vão bem. Novamente, isso tende a prejudicar em particular as pessoas com baixas qualificações. Ao mesmo tempo, o alto desempenho resultante faz com que as pessoas que têm um trabalho tenham medo de mudar de carreira. Isso é terrível. E no Brasil isso é emblemático, né? As pessoas, quando conseguem um emprego, elas ficam praticamente escravas do emprego que elas conseguem, porque realmente conseguir outro é muito difícil. Um desemprego gigantesco, né? Ninguém quer contratar, porque se contratar, sabe que o empregado não custa apenas o salário, custa o salário, mas todos os encargos e mais o processo trabalhista no final. Isso é talvez o pior de todos, né? Os encargos são terríveis, tal, mas esse passivo trabalhista que cada funcionário gera nos empregadores é o que faz com que o desemprego no Brasil seja gritante, né? Ou o maior empecilho, né? E a gente sabe, a justiça trabalhista do Brasil já, por si só, né, já é uma instituição fascista e socialista, né? Claro, fascismo é socialismo, e que via de regra, dá ganho de causa para os empregados, né, dizendo ser a parte mais fraca. Eu mesmo tenho um amigo que ele trabalhava ali para um desembargador do trabalho, alguma coisa assim, eu não me lembro, faz tempo já isso. E ele dizia, e eu falava, meu, olha que absurdo, você estudou direito, né? Ele estudei direito.
olha que absurdo, a Justiça do Trabalho, ela inverte o ônus da prova. Então, ou seja, a pessoa que emprega e depois ela tem que demitir, demitiu a pessoa por justa causa ou não, tanto faz, ela tem que provar tudo para a justiça. O acusador, o empregado, ele fala qualquer coisa, acusa o patrão de qualquer coisa e o patrão que deve provar, não o acusador. Então, realmente empregar no Brasil é coisa de maluco. A pessoa tem que ser muito tá muito propensa ao risco para gerar um emprego que seja no Brasil. Se eu fosse ainda empresário no Brasil, jamais geraria um emprego. Ia tentar fazer tudo eu mesmo, a não ser em caso de extrema necessidade eu contrataria, mas tentaria fazer de outras formas, contratando empresas terceirizadas ou alguma coisa do tipo para que eles assumissem aquele passivo. Sei que há jurisprudências que não deixam que o passivo, que o terceirizado também não é uma barreira, né? O empregado pode chegar no contratante da empresa terceirizada. O Brasil é uma loucura mesmo. E ele fala isso, ele nem é brasileiro, o Frank Karsten, ele é holandês. Ele não tem talvez conhecimento de como são ruins as coisas no Brasil. Da mesma forma, leis de controle de aluguel beneficiam os inquilinos existentes, mas desencorajam os proprietários de alugarem habitações vagas e investidores de desenvolverem novos empreendimentos imobiliários. Assim, estas leis levam à escassez de habitação e elevam o valor dos aluguéis, prejudicando as pessoas que estão procurando um lugar para viver. O Brasil, não, que eu saiba, né, não sofre muito com o controle de aluguel, né? Mas eu acho que tem sim, tem uma proibição do aumento de um ano para o outro. Então, o Brasil também se enquadra nesse exemplo. Ou considere leis que ditam padrões mínimos para os produtos e serviços. Será que elas não beneficiam a todos? Bem, não. A desvantagem dessas leis é que elas limitam a oferta, reduzem a escolha do consumidor e aumentam os preços. Mais uma vez, elas prejudicam principalmente os mais pobres. Por exemplo, leis que exigem normas de segurança para automóveis elevam os seus preços e os tornam inacessíveis para os grupos de renda mais baixa, que são privados de decidirem, por si mesmos, quais os riscos que eles querem assumir nas estradas. Para ver por que tais regulamentos de proteção têm sérios inconvenientes, imagine que o governo proíba a venda de qualquer carro abaixo da qualidade de um Mercedes-Benz. Será que isso não iria garantir que vamos todos estar dirigindo os melhores automóveis e os mais seguros? Mas claro, somente aqueles que podem pagar um Mercedes-Benz ainda estariam dirigindo. Ou pergunte a si mesmo, por que o governo não triplica o salário mínimo? Nós todos estaríamos ganhando muito mais dinheiro, não é mesmo? Bem, aqueles que ainda tivessem emprego, sim, os outros não. O governo não pode fazer mágica com suas leis, mesmo que muitas pessoas pensem assim. Está explicadíssimo aqui. Você quer segurança? Quanta segurança você quer? Então, o meu padrão de segurança é o Volvo ou Mercedes-Benz. Então, se não tiver a mesma segurança, airbag em todo o carro e freio ABS e todos os dispositivos possíveis, né, de segurança, como freio automático, né, aquelas coisas que só tem num Tesla ou em carros bem mais caros. Então, se a preocupação é com a segurança, não há fim, não há limites. Mas cada um deve ser livre para julgar que riscos quer correr, que qualidade de produto você quer. A gente não pode limitar. Claro, eu gostaria que todos tivessem acesso a uma Lamborghini, mas não é assim, né? O mundo não é assim. Nós vivemos num mundo de escassez. E essas medidas elas só vão prejudicar as pessoas mais pobres, pessoas que não têm condições de adquirir todos esses itens de segurança, que vão tornando cada vez mais caros os veículos, ou o salário, né, das pessoas, claro, a contratação. Como ele diz aqui no final do parágrafo, ele vai para o salário mínimo. Claro, você quer acabar com um defensor do salário mínimo, você simplesmente diga, por que não o salário mínimo, em vez de R$ 1.000, porque não há R$ 20.000? E a pessoa ela vai te responder, ela sabe o porquê.
Ela sabe o porquê o salário mínimo é ruim. Ele falaria porque isso vai gerar desemprego. Ninguém tem esse dinheiro todo para contratar. Então, ela sabe disso. Só que ela só se importa com pessoas que ganham, com as pessoas que são produtivas de 1.000 para cima. Quem é de 1.000 para baixo, ela não se importa, ela quer que se dane. Então, toda esses socialistas que travestem de bem-intencionados, eles têm, na verdade, um verdadeiro ódio pelos menos favorecidos, pelos mais pobres, os menos produtivos, né? Eles têm ódio mortal, eles querem que seja eliminado essas pessoas. A prova disso é que quer que as pessoas não sejam capazes sequer de encontrar emprego. Então, eles sabem. A resposta é não, porque geraria desemprego. Mas um salário a 1.000 também gera desemprego. Pode ser que gere bem menos desemprego do que um a 20 mil, mas gera desemprego e deixa pessoas que poderiam muito bem estar trabalhando e empregadas com orgulho, ao invés de serem pedintes na rua, poderiam ter orgulho de dizer: eu trabalho, eu tenho meu emprego, eu ganho abaixo do salário mínimo. Mas o que tem isso a ver? O homem, ele deve trabalhar, independente de quanto lhe pagam. Então, se você perdeu o emprego nessa pandemia e ganhava, sei lá, vamos chutar, 10 mil reais por mês, e agora você está procurando emprego, mas tudo que você acha são empregos que pagam 3 mil reais, vá trabalhar. É melhor você estar trabalhando do que você não estar trabalhando, para sua cabeça, para sua mente, para tudo, né? O trabalho enobrece, o trabalho é bom para a pessoa, mesmo que não ganhe o suficiente, mas ela tem um emprego, ela tá ali, tá se subsistindo. Isso é justo, isso é bom. A gente vê nos Estados Unidos, não sei como é que tá isso agora, mas era bem comum ver pessoas idosas ou pessoas com deficiências, até mentais, né, trabalhando em lanchonetes, em hotéis, e essas pessoas com o maior orgulho, elas não ganhavam nem o salário mínimo. Às vezes, até para pessoas com deficiências, assim, poderia se pensar nem salário em se pagar, porque às vezes não é produtivo, ou pense também, um outro exemplo ainda melhor, as pessoas que acabam de sair da faculdade e enfrentam aquele dilema de não ter experiência. Puxa, eu me formei, mas todas as vagas pedem experiência. Como eu adquiro essa experiência? Bom, se voluntarie para trabalhar no escritório ou em alguma empresa, diga que vai fazer voluntário para você aprender, porque para o dono da empresa custa ensinar, né? Mas se você se voluntariar, se disser eu trabalho voluntário aqui para sua empresa, pelo tempo que você precisar, para fazer o seu currículo, você vai lá e está trabalhando de graça, né? Provavelmente o dono pode até, após algum tempo, ver que você é uma pessoa produtiva mesmo e decidir por te contratar ou não. Ou você fez o seu currículo e agora você tem a experiência que era tão necessária. Mas essa experiência lhe custou, como custou a sua faculdade. Sua faculdade não foi de graça, mesmo que você tenha feito pública, né? A pública é pior ainda porque você forçou, não você pessoalmente, mas você usou o produto do roubo de muitas pessoas que foram obrigadas a bancar sua faculdade. E se você fez uma particular, parabéns, você trabalhou, ou seus pais trabalharam, te pagaram a faculdade, ou você pagou a sua própria faculdade, você investiu em você. Por que não investir também na hora de obter experiência de trabalho, né? Em uma democracia, você tem que fazer o que o governo diz, já que, basicamente, tudo o que você faz precisa de permissão do Estado. Na prática, aos indivíduos ainda são permitidas muitas liberdades, mas a ênfase é sobre o permitir. Todas as liberdades que temos em uma nação democrática são concedidas pelo Estado e podem ser tiradas a qualquer momento. Perfeito. Esse é o problema de existir Estado, né? O Estado, ah, ele, ele é o criminoso, né, regional, ele é o manda-chuva, o bully, né, o agressor, né, de dada região, o bandido que domina, né, aquela região, toca o terror, ele faz o que quer, ele é dono de tudo e de todos, mas ele lhe permite algumas liberdades, né, que a gente viu agora nessa pandemia, né, escancarado, que o Estado pode sim retirar essas liberdades a qualquer momento. Embora ninguém peça permissão ao governo antes de tomar uma cerveja, esse consentimento é, no entanto, implicitamente necessário. Nosso governo, democraticamente eleito, pode nos proibir de beber cerveja se quiser.
Na verdade, isso aconteceu nos Estados Unidos durante a proibição. Hoje em dia você tem que ter 21 anos para que seja autorizado a beber. Enquanto no Brasil, 18 e até mais jovens começam a beber, não acho bacana, mas também comecei a beber mais cedo. E é um absurdo, né? Como é que vai ser proibido? Mas o Estado pode fazer isso, isso ficou provado, comprovado na pandemia novamente, né? O Estado pode proibir de fazer tudo. Eu vi esses dias a moça chega num posto, um vídeo, né? A moça chega no posto de gasolina e o frentista se recusa a abastecer porque ela não tem uma autorização para abastecer. Seguindo a leitura. Outros estados democráticos têm regras semelhantes. Na Suécia, você só pode comprar bebidas destiladas em lojas estatais. No Canadá, em algumas partes também. Em muitos países e estados, a prostituição é ilegal. Os cidadãos noruegueses não estão sequer autorizados a comprar sexo fora da Noruega. Na Holanda, você precisa de permissão do governo para construir um galpão ou mudar a aparência de sua casa. Claramente, essas são todas instâncias de ditadura, não de liberdade. Muitos desses exemplos também no Brasil, né? As permissões de construção, isso e no mundo, né? É por vezes pensado que, nas democracias ocidentais, a maioria não pode simplesmente fazer o que quiser, ou mesmo que as democracias de fato tipicamente protegem os direitos das minorias. Isso é um mito. Sim, há atualmente algumas minorias que gozam de proteção especial do Estado, como, por exemplo, feministas, gays e minorias étnicas. Outras minorias, como os mexicanos, fumantes, usuários de drogas, empresários, sem-tetos, cristãos, não podem contar com tratamento preferencial. A popularidade de algumas minorias tem mais a ver com a moda do que com a democracia. E aí o Frank coloca de uma maneira que faz com que a gente enxergue, né, como são realmente as coisas. A gente fala, mas agora os negros, ou os gays, ou qualquer grupo minoritário, que são minoritários, né, o Brasil é um país pardo, né, mas, veja como nossa democracia é desenvolvida, né, e que nós conseguimos a proteção para essas pessoas. Bom, e o resto? E as outras minorias? E o indivíduo? Em uma democracia, as razões pelas quais algumas minorias são deixadas em paz ou tratadas preferencialmente são variadas. Algumas das minorias têm vozes muito ativas e imediatamente saem às ruas quando seus direitos, isto é, privilégios, estão ameaçados. Alguns funcionários públicos ou trabalhadores sindicalizados ou agricultores na França, por exemplo, são desses grupos. Outros são tratados com cautela, porque eles são propensos a reagirem agressivamente quando eles têm que cumprir regras, como, por exemplo, hooligans ou gangues étnicas, ou ativistas verdes. Se os fumantes, quando ainda eram a maioria, tivessem respondido violentamente quando as suas liberdades estavam sendo espezinhadas, muitas leis anti-tabagismo provavelmente nunca teriam passado. Exatamente. Assim como os idosos que perderam os bingos no Brasil pela ditadura Lula, né? Quando Lula era o ditador, ele, para se blindar de qualquer escândalo de corrupção que havia acontecido ali envolvendo algum bingo, alguma coisa, ele proibiu os bingos no Brasil. Proibiu. E assim, atacando a vida, o estilo de vida, a vida social de milhares, se não milhões de idosos Brasil afora que viram suas vidas completamente sem sentido e suas vidas sociais completamente destruídas, né, por essa canetada de um ditador. E também a gente viu isso acontecer com o fumo, né, com os fumantes. Eu mesmo era fumante, eu parei de fumar, nada a ver com a lei, eu parei de fumar porque eu quis, porque eu acho que é mais saudável não fumar, mas cada um deve ser livre para ir a um lugar que aceita o fumo ou não. Então, cada um faz como achar melhor. E essas pessoas que eram a maioria, eu acho que, ou pelo menos eram muitos fumantes, eles não eram organizados, como os idosos não eram organizados no bingo. Então, não tiveram a força para fazer com que essas mudanças não acontecessem ou terem seus direitos respeitados, porque é o seu direito. Como se eu fosse dono de um bar, eu tenho o direito de permitir que fumem no meu bar. E as pessoas têm direito de entrar ou não.
se eles não gostam, detestam essa maneira a fumaça, eles não vão no meu bar e eu vou perder esses clientes, mas vou ganhar os fumantes. Então é, é a intolerância, você vê, é uma intolerância. Não pode haver bares que aceitam fumo, mesmo que hajam clientes querendo fumar e donos de bar querendo clientes que fumam e funcionários dos bares querendo trabalhar em bares que fumam, dispostos a trabalhar em bares que fumam. Não, então não há nenhuma tolerância. Isso caracteriza de uma maneira perfeita a total intolerância que é a democracia. O ponto principal é: não há nada no sistema democrático em si ou no princípio da democracia que garanta os direitos das minorias. O princípio da democracia é, justamente, que a minoria não tem direitos inalienáveis. O parlamento ou o Congresso podem aprovar qualquer lei que queiram, sem levar em conta as minorias. E as modas mudam. As minorias mimadas de hoje podem ser os bodes expiatórios de amanhã. Muito importante essa última frase, por isso eu vou comentar só ela, porque o resto ele vai falar um pouco abaixo. É o que eu falava isso para as pessoas quando era o Lula ou a Dilma, acho que era o Lula no começo lá no Orkut, o presidente, e eu falava, e ele estava jorrando dinheiro pro pessoal da cultura, e eu reclamando lá, falando, poxa, tá errado isso, não deveria invertir nenhum dinheiro e muito menos usar a cultura para fazer propaganda política. E as pessoas defendiam e falavam, mas é assim mesmo, democracia perdeu, não sei o que. Ela falava, olha, e o Bolsonaro nem era candidato, nem tinha chance alguma naquela época. Eu falava, e o que vai acontecer se um dia a maioria eleger o Bolsonaro ou o Maluf, que eram os inimigos lá do PT na época, né? Você vai gostar, você vai se ver na minha posição também, você vai estar reclamando do que eles estão fazendo. Então, é uma faca de dois legumes, como diria o presidente do Corinthians lá, que eu esqueci o nome dele agora, mas é uma faca de dois gumes. Corta para um lado, corta para o outro. É uma arma, um bandido apontando uma arma para alguém. E a maioria, ora, vota que essa arma se volte para um lado, ora para outro lado. De que lado você quer estar? Bom, o sonho de todo ditadorzete, todo tiranete, né, é que ele seja o a segurar a arma, né? Ele acha que ele sempre vai ser do time que está segurando a arma. Nada mais ilusório, né, do que isso. As pessoas normalmente as revoluções matam primeiro seus idealizadores. Nós temos inclusive um artigo que tem esse título que eu quero ler também. E não se iludam. Ao permitir que o Estado exista e faça qualquer coisa, você está permitindo que um dia ele se volte contra você também, porque qualquer coisa que o Estado faz é contra alguém. Mas as democracias não possuem constituições para nos proteger contra a legislação tirânica da maioria? Até certo ponto, sim. Mas note que a Constituição dos Estados Unidos foi adotada antes dos Estados Unidos serem uma democracia, e a Constituição pode ser alterada pelo sistema democrático de qualquer forma que a maioria quiser, e muitas vezes tem sido. A proibição do álcool foi aprovada por uma emenda constitucional, assim como o imposto de renda. A própria existência de emendas constitucionais mostra que a Constituição está sujeita ao controle democrático, isto é, à vontade da maioria. E nem era perfeita a Constituição original americana. Ela permitia a escravidão. Sim, a Constituição é um pedaço de papel rabiscado por políticos e burocratas, a dos Estados Unidos por pessoas talvez mais iluminadas, né, que fizeram uma Constituição ali próxima da perfeição, mas com erros gritantes, como a permissão da escravidão. E ela não é respeitada, ela é ignorada hoje nos Estados Unidos, tanto que tem lá que só ouro e prata podem ter curso legal, né, na Constituição, e veja o que é o curso legal hoje, né, um papel pintado, sem lastro algum, nos Estados Unidos. Então, a Constituição americana, ela é desrespeitada, e imagine a brasileira. A gente assiste nesses dias aqui de terror jurídico, né, no Brasil. É um terrorismo jurídico de fato que o STF faz, mas ele está fazendo uma coisa que sempre foi feita, mas dessa vez de maneira muito mais escancarada, né, aberta e evidente, né, não há sequer qualquer
tentativa de disfarçar, né, que o STF faz hoje é ativismo político para favorecer a gangue que eles defendem que esteja no poder, né? Não resta dúvidas. Então, se alguém ainda confia, acredita, mas o Brasil tem, o STF tem mecanismo. Não tem nenhum mecanismo, está provado o STF, e os Estados Unidos também não. É isso que as pessoas têm que entender. Mas nos Estados Unidos a coisa é diferente, então pode ser diferente. Não, nos Estados Unidos não é diferente. Pode ser um pouco mais velado, mas não é. A Constituição já foi emendada de várias maneiras para cometer as maiores atrocidades possíveis, né? E tudo foi legal, né? A gente teve nos Estados Unidos campos de concentração também, onde prenderam asiáticos durante a Segunda Guerra. E aí, cadê os direitos constitucionais? Foram todos para o saco. E agora a pandemia deixou isso mais claro e mais evidente do que nunca, né? Outros países democráticos têm constituições que ainda são ainda menos protetoras da liberdade individual do que a Constituição dos Estados Unidos da América. Nos termos da Constituição holandesa, o Estado deve proporcionar empregos, habitação, meios de subsistência, saúde, redistribuição de riqueza e assim por diante. Essa Constituição parece mais um programa eleitoral social-democrata do que um manifesto de liberdade individual. A União Europeia tem uma Constituição que diz que ela deve trabalhar para o desenvolvimento sustentável da Europa, baseada num crescimento econômico equilibrado e na estabilidade dos preços, numa economia de mercado social, competitiva, visando o pleno emprego e o progresso social e um elevado nível de proteção e melhoria da qualidade do meio ambiente. Aqueles e outros artigos nesse documento dão às autoridades europeias muita margem de manobra para regular a vida das pessoas. Aliás, as populações da França e Holanda votaram contra essa Constituição em referendos, mas ela acabou sendo aprovada assim mesmo. A democracia, a gente viu isso não apenas aqui nesse caso, né, que a França e a Holanda votaram contra e tiveram que engolir, como também no Brasil, quando teve o referendo do armamento, né, a maioria da população, uma lavada, né, a maioria da população votou contra o desarmamento e acabamos tendo que engolir o desarmamento, né, que a proibição de arma, praticamente proibição, né, claro que não é dessa maneira, né, não foi proibido, está proibido a compra de armas, mas eles dificultaram tanto a compra, posse, porte de armas que é praticamente proibido. No Brasil, agora com o Bolsonaro, isso mudou um pouco, mas ainda não é livre, né? E também a gente viu isso no Brexit, que saiu, não saiu, mas ficou anos e anos sem sair, várias ameaças nesse meio tempo de não sair, né? Agora aparentemente saiu, mas não do jeito que deveria ter saído, né? A separação. A democracia é também vista muitas vezes como andando de mãos dadas com a liberdade de expressão. Mas, novamente, isso é um mito. Não há nada nos ideais da democracia que favoreça a liberdade de expressão, como Sócrates descobriu. Os países democráticos têm todos os tipos de regras que limitam a liberdade de expressão. Na Holanda, é proibido insultar a rainha. No Brasil, é proibido insultar os reis, né, do Supremo Tribunal Federal. Um absurdo, proibido fazer piadas, você toma processos, é proibido falar o nome de marcas, você fazer um vídeo, ou, por exemplo, como é nos Estados Unidos a Coca-Cola pode fazer uma propaganda falando mal da Pepsi, e pode falar a Pepsi é ruim, e no Brasil isso é proibido por lei também, pode dar processos. Então, a gente vê o Sócrates, claro, né, o grande exemplo da falta de liberdade de expressão, né? Ele sofreu por falar. Nos Estados Unidos, a primeira emenda da Constituição garante a liberdade de expressão, mas com exceção de obscenidade, difamação, incitação ao motim e palavras de luta, bem como o assédio, comunicações privilegiadas, segredos comerciais, material secreto, direitos autorais, patentes, conduta militar, comerciais, tais como publicidade, e restrições de tempo, lugar e modo. Um monte de exceções, ou seja, não é uma regra. Uma regra que tenha uma exceção já não é uma regra, né? E se tem um monte, então, pior ainda.
Porém, o ponto importante a ser considerado é que a Constituição dos Estados Unidos e a liberdade de expressão que veio com ela foi adotada antes do advento da democracia. A razão pela qual as pessoas nas democracias ocidentais desfrutam de uma série de liberdades não é porque elas são democracias, mas porque elas têm tradições liberais clássicas ou libertárias, que surgiram nos séculos 17 e 18 antes de se tornarem democracias. Muitas pessoas nesses países não querem desistir dessas liberdades, mesmo que o espírito de liberdade esteja constantemente sendo corroído pelo espírito de intromissão democrática. Aqui um dos casos, claro, é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele não era uma democracia e fizeram a Constituição pensando numa república, né? E a Constituição toda é para amarrar o Estado, porque o Estado não cresça. Resultado, eles têm o maior e mais policial Estado de toda a história, né? Os Estados Unidos espiona abertamente, agora isso é bem claro, né? O Snowden, Edward Snowden, deixou bem claro para a gente que os Estados Unidos espiona tudo e todos. E ele policia o mundo inteiro. Então é o maior Estado policial, o maior império, né? Já visto na face da Terra, e nasceu do experimento onde o Estado tinha, e até hoje tem pessoas que têm essa ilusão de que o Estado americano é contido pela Constituição. Em outras partes do mundo, as pessoas têm menos conexões com as liberdades individuais. Muitas democracias não ocidentais mostram muito pouco respeito pela liberdade individual. Em países democráticos islâmicos, como o Paquistão, as mulheres têm pouca liberdade, e nem a liberdade de expressão ou liberdade de religião. Nesses países, a democracia é uma justificativa para a opressão. Se a democracia fosse introduzida em monarquias absolutas, como Dubai, Catar ou Kuwait, isso conduziria provavelmente a menos liberdade. Os palestinos na faixa de Gaza elegeram democraticamente o fundamentalista Hamas, que não é muito amante da liberdade. Um resultado que, ironicamente, não foi na época aceito pelos Estados Unidos e pelos outros governos democráticos ocidentais. É um bom exemplo que ele citou aqui, o Frank Carsten, dos países democráticos muçulmanos, onde realmente não há liberdade. Tente desenhar Maomé, fazer uma charge de Maomé, falar mal de Maomé nesses países. E você verá. Em alguns deles, tente segurar uma Bíblia na sua mão, ler uma Bíblia em praça pública, ou mesmo possuir uma Bíblia. Você verá a democracia em ação. E o mesmo vale para o contrário também, né? Eu acredito que todos devem ter direito a ter sua fé, mesmo que seja uma fé falsa, ao meu ver, né? Como é o islamismo. Bom, que leva as pessoas a cometerem atos perversos, né? E tratar mal as mulheres e outras coisas, matar gays, outras coisas terríveis, a pessoa tem o direito de ter aquela crença para si. Agir de acordo com a crença pode ser o crime, mas a pessoa acreditar em tal coisa não pode ser um crime. Se a pessoa acredita no socialismo, que afinal é a mais perversa e é mais assassina e genocida de todas as religiões, o estatismo ou o socialismo, como preferirem chamar, ela tem o direito. Eu não quero me relacionar com pessoas que defendem o assassinato, o roubo, o sequestro de pessoas inocentes. Eu não quero me relacionar com essas pessoas. Muito provavelmente elas não fariam parte da nossa sociedade se vivêssemos numa sociedade livre. É inadmissível do ponto de vista moral. Do ponto de vista ético, ela tem o direito, dentro da propriedade dela, de falar o que bem entender. Então, se ela fala que defende que o vizinho dela seja morto dentro da casa dela, eu não tô nem ouvindo, pessoa normal, não tô nem aí. Se ela sai na rua agindo dessa maneira, se ela sai roubando o vizinho dela, aí temos um problema. Se ela sai na rua para explodir os infiéis, para matar os infiéis, temos um problema. Enquanto ela apenas acredita no âmbito pessoal, no âmbito privado dela, na casa dela, na propriedade dela, vai na igreja dela, eu não vejo problema. Eu não gosto de filosofias e ideologias que defendem o assassinato, a morte, né, de inocentes, o roubo de inocentes, a agressão contra indivíduos pacíficos. Eu não gosto de pessoas que defendem isso. Eu tenho o meu direito de ser contra o assalto, o roubo, o estupro, e não gostar dessas pessoas. E eu não vejo diferença
para pessoas que defendem filosofias que defendem isso, de se explodirem e baterem em mulheres. Não, isso é completamente errado sob qualquer aspecto que eu possa enxergar, mas mesmo assim essas pessoas não devem ser coibidas, né, não devem ser agredidas se elas têm essa crença dentro do âmbito privado delas. Podem ser recusadas de serviço, podem sofrer um boicote social, sim, porém não a violência física, né? Então, enquanto eu tenho asco dessa pessoa, pode ser que haja um outro comerciante que não tenha e que vá servir essa pessoa. Eu vou pegar asco do comerciante também, mas tudo bem, não tem problema. Vai haver quem sirva essas pessoas. O que elas não podem, e aí sim nós podemos e devemos usar a força, é quando elas tiram isso do discurso, do pensamento e transformam isso em ação. Quando elas começam realmente a agir de acordo com as suas religiões falsas e genocidas, como é uma delas, a principal de todas, o estatismo. O Frank Carsten colocou muito bem aqui nesse artigo, está bem comprovado que a democracia não tem nenhuma correlação com tolerância, com respeito ao próximo, muito pelo contrário, a democracia ela é parte, ela é um método de se escolher, ela é apenas um método de se escolher os representantes do Estado, mas não toca em nada, não muda em nada com relação à ditadura, monarquias e outros métodos de se escolher os representantes do governo, né, as pessoas que vão fazer parte do governo. Independente se a maioria aprova ou não, o que elas vão fazer lá, o que esses governantes vão fazer, será agressão. Só pode agredir. Qualquer ação que um Estado tome é agressão. Então, por esse prisma, não importa se é democracia, a democracia ainda é pior, como nós vamos ver em outros textos, e como nós vimos parcialmente aqui, nesse texto do Frank Carsten, vocês vão ver que a democracia ela é o oposto da liberdade, né? E qualquer um que a defenda está defendendo violência. E ela é o pior tipo de governo, incluindo todos os outros. Tem gente que fala, a ditadura, a monarquia. Não, nós temos textos mostrando que a monarquia é menos pior do que a democracia. A ditadura é debatível, eu aceito esse debate. A monarquia não, a monarquia por conceitos econômicos, né, a priorísticos, lógicos, dedutivos, a gente tem esse conhecimento, a gente pode chegar a essa conclusão que, em geral, né, monarquias tendem a ser menos agressivas, né, contra os seus súditos do que democracias, pela questão da propriedade, né, o monarca ele se acha dono do dado território ou que aquilo pertence a ele, né, a jurisdição ali pertence a ele, então é uma propriedade privada, né, dele, entre aspas, eu coloquei o privado aqui, propriedade privada do monarca, e que ele vai deixar esse legado para os seus filhos, netos, bisnetos, vai passar por gerações, será dele. Então ele tem os incentivos para explorar de maneira racional. A democracia não. A democracia, o ditador ele vai estar lá eleito por 4 anos, no máximo 8 anos, e ele tem todos os incentivos em explorar o máximo que ele puder nesse curto espaço de tempo, então é pior. E a ditadura a gente pode até discutir que é pior que a democracia, mas o ditador, normalmente eu acho que não, porque o ditador é uma pessoa populista, né, que ele tem que ter uma boa base de apoio, né, entre os seus súditos, mas ele está sempre com o pescoço em risco, porque basta cortarem o pescoço dele e muito provavelmente aquela ditadura vem a ruína. Ou, então ele não poderia se manter por muito tempo se ele tocasse o terror no país. Alguns ditadores fazem isso, fizeram, né? Infelizmente, as ditaduras acabaram ruindo no final das contas e muitos ditadores acabaram mortos. E isso é em geral que eu estou falando. Obviamente, houveram exemplos na história de ditaduras que duraram e duram ainda
mais do que uma geração, como foi o caso de Cuba, Coreia do Norte, China, ditaduras que vêm aí anos e anos a fio, às vezes trocando o ditador, é bem verdade. A Coreia do Norte é um exemplo. Tem aí as teorias de que o Kim Jong-un lá, ele já morreu, trocaram ele. Pelas fotos, plausível a teoria, mas não sei se é verdade ou não. E tem dessas, né? A gente vê uns filmes sobre as repúblicas das bananas, onde o ditador morre, eles pegam sósia para continuar a ditadura. Isso é emblemático, né? Então, ditadura, monarquia, é, monarquia constitucionalista, presidencialismo, parlamentarismo, tanto faz o nome que você dê, são nomes diferentes para escravidão. E a gente tem ali, a diferença está nos meios para se escolher quem vai ser o ditador. Bom, então, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Obviamente não dá para cobrir todos os argumentos, né? Eu me estendi já bastante, mas eu volto no próximo artigo com outro tema, outros argumentos. Espero que tenham gostado. Deixem um like. Se estão no library, no Odyssey, né? Deem os tips. Se querem doar, se gostam do meu trabalho e se sentirem tentados a fazer uma doação e não têm acesso ao Odyssey, né? Não podem fazer com as moedas do Odyssey. Eu aceito também doações em Nano e Bitcoin. Nano, para mim, é a moeda que está pronta aí para ser usada como padrão no mundo, né? Ela aceita muitas transações por segundo e ela não tem taxas, então se você quiser me doar uma quantia pequena, é possível com Nano, já com o Bitcoin isso fica um pouco inviável, né? Se quiser doar mais, né? Se quiserem fazer uma doação vultuosa, aí justifica usar o Bitcoin, mas se quiserem doar poucos reais, a Nano é a moeda mais aconselhável a se usar para isso e ela pode ser usada para muitas coisas. Hoje até você pode abastecer cartões de crédito com o Nano, então não necessita necessariamente, né, do lojista aceitar Nano, você pode abastecer cartão de crédito com Nano e gastar as suas nanos dessa maneira. Ou me doem diretamente, tem o endereço aqui, o endereço da minha carteira, vocês copiam, colam e enviam o que vocês quiserem. Conheçam o Nano, né? A Nano é bem legal, uma moeda que para mim é a mais promissora de todas. Posso estar errado, não sei o que o mercado vai escolher no futuro. Muito obrigado a todos e na próxima eu volto com outros assuntos. Um abraço.